Pessoal, daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui no canal nós teremos o retorno das nossas web aulas sobre o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, a destruição das instituições. Então, se você quer participar, faça sua pergunta, venha interagir conosco nessa aula, traga também mais um colega, um convidado, um amigo para apresentar as ideias do canal e principalmente para tentar politizá-lo também com a nossa abordagem, com a nossa aula, que está utilizando como material didático o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Se você ainda não tem a sua versão, você pode comprar tanto a versão física lá no Clube do Autor, o link está aqui na descrição, quanto a versão digital na Amazon Books. Para ler a versão digital é só baixar o Kindle, tanto no iOS, no Android, os dois links estão aqui na descrição. Dê preferência pela versão digital, porque por conta da Covid, pandemia, toda essa situação, os correios e os serviços logísticos estão demorando um pouco mais. Então você vai poder ler mais rápido, ter a sua cópia em mãos de um modo muito mais acelerado com a versão digital. Além disso, nós vamos ficar atualizando o livro com o passar do tempo, e aí na versão digital você consegue ter sempre essas atualizações que nós formos fazendo, porque o governo Bolsonaro ele vai tendo muitas modificações com o passar do tempo. Então, conto com a sua presença, conto com a sua participação e também convide mais uma pessoa para fazer parte dessa nossa aula. Principalmente de hoje, né, que nós falamos da destruição das instituições. E não podemos falar de instituições destruídas pelo governo Bolsonaro sem falar o Ministério da Educação. O MEC hoje uma organização em frangalhos. Qual que foi o avanço no campo da educação que o MEC obteve nos últimos anos? Desde o início do governo Bolsonaro? Nenhum. O governo Bolsonaro ficou praticamente 4 meses numa letargia com o Vélez Rodrigues. O Vélez saiu e veio Abraham Weintraub, o novo ministro da Educação. Weintraub é professor da Unifesp, mas se nós pegarmos o currículo dele, ele não teria condição de passar naquele concurso. Foi uma grande sorte Weintraub ter passado, o que me dá muita esperança, porque o meu currículo é melhor do que o do Weintraub. Então eu espero que um dia eu consiga ter a chance do Weintraub, a sorte, melhor dizendo, a sorte do Weintraub, para entrar em uma faculdade pública. Enfim, até lá vamos deixar a água rolar. O que eu queria dizer para vocês é que o Weintraub ele está sendo prometido já há muito tempo. A demissão de Weintraub está correndo, está rolando, vai acontecer, não vai acontecer. Toda semana Weintraub é ameaçado de demissão. No final do ano passado e início desse ano, falavam que Weintraub vai voltar de férias e ele vai acabar sendo demitido. E eu falei para vocês, olha, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque pode ser guerra híbrida. Bolsonaro está utilizando Weintraub como guerra híbrida, mas não é bem por aí. Dessa vez não é. Mas por que tanto se fala da demissão do Weintraub? Isso porque o STF tem pressionado o Bolsonaro. Hoje nós tivemos mais uma pressão. Aliados bolsonaristas, entre eles o deputado Daniel Silveira, tiveram em sua casa busca e apreensão. Logo de manhã, bateram na porta e, sem nem escovar os dentes, o Alan dos Santos e o Daniel Silveira tiveram que abrir as portas para a Polícia Federal, porque havia busca e apreensão, precisava ser realizado. E essa é uma ação do STF que pressiona cada vez mais Bolsonaro. E algumas pessoas dizem por aqui e por acolá que o STF está pressionando Bolsonaro e uma das formas do Bolsonaro amansar o STF é justamente demitindo o Abraham Weintraub. Só que não é tão simples assim a demissão do Weintraub. O Weintraub ele pode não ter um papel de destaque como gestor público. Ele pode não ser um bom ministro da educação. Mas se tem algo que Weintraub é muito bom, é em ser um provocador. E eu venho falando isso para vocês há muito tempo. O Weintraub ele é um grande provocador. O Weintraub ele não pode simplesmente ser demitido. Porque se o Bolsonaro demitir o Weintraub, para ele, Bolsonaro fica mudo. Ele perde a sua voz. Porque o Weintraub ele é a boca do presidente, ele fala pelo presidente. Alguns diretores de cinema, eles têm sempre uns atores preferidos, tá? Que eles sempre colocam ali nos seus filmes, sempre escalam. Então, por exemplo, o Christopher Nolan coloca o Michael Caine. Praticamente todos os filmes do Nolan, o Michael Caine vai estar lá. O Tarantino vai ter o Samuel L. Jackson. Pegando na literatura, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Nós temos o livro do Senhor dos Anéis, não o filme, o livro. Tem um personagem chamado Tom Bombadil. Algumas pessoas dizem que esse Tom Bombadil é o próprio Tolkien que está lá, o próprio autor que está lá no livro percorrendo pelas páginas. Então sempre há esse alter ego, podemos dizer assim, do autor nos filmes. No meu caso, se eu fosse diretor, sempre chamaria Tom Cruise para ser o meu alter ego. Deixa aí nos comentários quais seriam de vocês, porque eu fiquei bastante curioso. Então o que acontece? Esse ator, esse personagem, ele representa
O idealizador da obra representa o autor, representa o diretor. É como se ele estivesse dentro da história, representando, fazendo o papel do diretor ou fazendo aquilo que o diretor gostaria de fazer, se tivesse ali. E eu ia falar Vélez Rodrigues, e o Weintraub, ele faz isso. Ele fala o que Bolsonaro não pode dizer. Bolsonaro não pode xingar os ministros do STF. O Weintraub pode. O Bolsonaro, ele não pode apelar para a militância do jeito que o Weintraub faz. Então perder Weintraub é como se Bolsonaro perdesse a sua própria voz. E ele pode muito bem falar para o Weintraub dizer qualquer bobagem, porque quem vai apanhar é o Weintraub e não o Bolsonaro. E ele é um elemento de fustigação ideológica, ele é um elemento importante para ativar o bolsonarismo. O Carlos Andreasa, ele percebeu isso. E a análise dele foi perfeita, e ele segue essa linha mais ou menos que eu estou dizendo para vocês. E eu venho falando, o Weintraub não pode ser demitido, porque ele é um elemento importante para o gabinete do ódio. Tanto que hoje ele saiu em defesa do Daniel Silveira, tanto que recentemente saem sempre hashtags Weintraub fica, Weintraub não sai, não cai, estamos juntos com Weintraub, porque ele é esse cara do Aue. É como se ele fosse o Bola 7. Vocês lembram do Bola 7? Puxa, Bola 7 foi... Bola 7, nossa, denunciei a minha idade. Vocês conhecem o Bola 7? Quem assistia jogos da seleção brasileira de vôlei de praia, tinha sempre lá... Ele era um negão que ficava do lado, ficava agitando a torcida, ficava agitando a galera. Era o Bola 7, torcedor famoso. Se vocês colocarem aí torcedor Bola 7, vocês vão encontrá-lo. É muito famoso, animador de torcida, não sei o que aconteceu com ele. Mas ele ficava animando a torcida nos Jogos do Brasil, já era um torcedor símbolo, então ele ficava lá animando a galera, chamando o grito. E o Weintraub é isso, ele é o Bola 7 do governo Bolsonaro. Ele fica agitando a militância, ele fica agitando o Twitter, ele fica fustigando a esquerda, fazendo justamente o papel que Bolsonaro não faz. Ou, melhor dizendo, que Bolsonaro não pode fazer. E é por isso que a saída de Weintraub é tão difícil de acontecer. E os filhos do Bolsonaro, principalmente o Carluccio, ele gosta do Weintraub por conta desse papel. Ele é um agitador. E se o Bolsonaro demitir o Weintraub hoje, o que vai acontecer? Vai parecer que o Bolsonaro está cedendo às vontades do STF. E o STF é o establishment. E o Weintraub já se colocou como sendo um militante dentro do governo. Ele milita para Bolsonaro. Ele é um guerreiro do Bolsonaro. E ele é um guerreiro, obviamente, se ele é um guerreiro do Bolsonaro, ele é um guerreiro anti-establishment. Ele é um guerreiro contra o establishment e o sistema é representado pelo STF. Se vocês observarem os comentários que eu recebi no meu vídeo do Luciano Heng, falando que ele é o novo ministro da Saúde, esse vídeo ele viralizou. Passou de 80 mil visualizações. Eu não sei mais se já passou de 100 porque eu não vi. Mas se vocês olharem os comentários, vocês vão perceber muitas pessoas dizendo Bolsonaro ele é escravo do STF. Bolsonaro está amarrado pelo STF. Bolsonaro está isso, o STF impede isso, o STF impede aquilo. Então se o Bolsonaro demitir o Weintraub, é como se ele estivesse cedendo às pressões do sistema. E o Bolsonaro, ele foi eleito para peitar o sistema. Isso está escrito no livro. Se você ainda não adquiriu a sua versão, adquira para entender um pouco melhor isso. O Bolsonaro, ele foi eleito justamente para peitar o sistema, justamente para desafiar as instituições, porque é isso que o eleitor dele quer. E porque o eleitor dele quer isso, todo um desenvolvimento, toda uma construção de uma narrativa também usada pela mídia, um espaço deixado pelas esquerdas. Corrupção não foi corrupção. Corrupção tem uma parte pequena da culpa das esquerdas. É uma falta de identidade, isso tudo está aqui no livro. Se você quiser, a playlist daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, você pode identificar isso também, é só procurar aqui no canal. Então você vai entender tudo isso. E o Weintraub, ele é como se ele fosse o representante desse militante dentro do governo. Então é muito difícil tirá-lo. É ceder às pressões, é perder a voz, né? É perder um instrumento de fustigação, por isso que Weintraub fica no governo. Por mais incompetente que ele possa ser, por mais incapaz ele possa ser como gestor público, ele é um excelente provocador. Ele é um elemento de fustigação importante. Ele é um dos pilares do bolsonarismo. Pelo menos da parte política do bolsonarismo.
e ele promove a guerra ideológica. Então, para os planos de Bolsonaro, Weintraub é mais importante, planos ideológicos, Weintraub é mais importante do que Paulo Guedes. Quiçá é o ministro mais importante. E por isso é tão difícil de tirar. Se você gostou da análise, gostaria que você compartilhasse com seus amigos. Mais pessoas precisam entender esse ponto de vista. Mais pessoas precisam entender qual é a importância do Weintraub. Ele não está lá para gerir, ele está lá para animar, para agitar a militância bolsonarista como se ele fosse o Bola 7. É Bola 7 ou Bola 8? Agora eu confundi o nome do animador. Mas ela bola alguma coisa. Eu acho que era Bola 7, tá bom? Se você chegou até aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e comparecesse na live hoje às 10 horas da noite para nós discutirmos mais uma vez na nossa web aula o capítulo do livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. É mais um momento importante de politização e de interação que nós temos, esse momento que você pode conversar comigo de um modo ao vivo, tá bom? Então conto com a presença de cada um de vocês. Até daqui a pouco.